Bem-vindos ao Relator Sombrio. Em muitas partes do Brasil, especialmente nas periferias urbanas do Rio de Janeiro, existe uma realidade que não aparece nos mapas oficiais. Territórios onde o Estado não governa, não protege e não manda. Ali, quem define a lei, quem decide quem vive, quem morre, quem pode circular ou falar, é o Comando Vermelho. Não se trata apenas de uma facção criminosa, mas de uma estrutura de poder paralela, que administra, vigia, pune e controla populações inteiras como se fossem súditos. Ao contrário do que se costuma imaginar, esse domínio não depende apenas do medo de homens armados em vielas estreitas. Ele é sustentado por um sistema de organização, capaz de regular a economia, determinar comportamentos, impor códigos morais e executar sentenças com uma frieza quase burocrática. Um sistema onde a violência não é exceção, é método. Uma violência pensada, calculada, repetida. Uma violência que ensina. Hoje, vamos entender como foi possível que um grupo surgido dentro de uma prisão se tornasse para milhões o único Estado que existe. Para entender o domínio do Comando Vermelho sobre populações inteiras, é preciso voltar para um lugar onde, teoricamente, o Estado deveria exercer seu controle absoluto: a prisão. Foi ali, no Instituto Penal Cândido Mendes, na Ilha Grande, que o embrião da facção tomou forma. E não por uma intenção ideológica, mas por uma falha estrutural do próprio aparelho estatal. A convivência forçada entre presos comuns e presos políticos durante os anos 70 expôs o vazio organizacional do crime desordenado e ensinou a esses homens algo muito mais importante do que técnicas de combate: como organizar pessoas. Os presos políticos traziam consigo uma disciplina rígida. Sabiam manter silêncio, sabiam identificar lideranças, sabiam como criar uma frente unificada contra um inimigo em comum. Para eles, a prisão não era apenas castigo, era um lugar de resistência. Reuniões eram realizadas em celas abafadas, decisões eram tomadas coletivamente, cada movimento dentro da cadeia era pensado para fortalecer o grupo, não o indivíduo. Os presos comuns observavam, aprendiam e adaptavam, e esse aprendizado não nasceu da teoria, mas da sobrevivência. Quem não se organizava era engolido. O que começou como um compartilhamento de estratégias se transformou em algo muito mais complexo. A ideia do fundo coletivo, por exemplo, surgiu como uma simples caixinha onde se guardavam alimentos, cigarros, remédios e itens básicos. Mas dentro de um microcosmo fechado, esse fundo virou poder. Quem controlava a distribuição, controlava a ordem. Quem decidia quem recebia, quem não recebia, controlava a hierarquia. O preso comum entendeu que a solidariedade organizada podia ser convertida em autoridade, e essa autoridade podia ser aplicada fora dos muros quando a liberdade chegasse. Mas o ponto decisivo não foi apenas aprender como se organizar, foi aprender a governar. Dentro da prisão, aqueles que formariam o Comando Vermelho definiram regras para abolir conflitos internos. Era proibido roubar de companheiros, proibido extorquir parentes de outros presos, proibido o uso de violência não autorizada. A punição para quem violava essas regras não era simbólica, era brutal, exemplar, definitiva. A convivência era mantida sob uma vigilância invisível, mas constante. Cada movimento, cada conversa, cada olhar poderia ser interpretado como ameaça ou deslealdade. O medo não era caótico, era disciplinado. Quando esses homens saíram da prisão, levaram a cadeia com eles. Nas favelas que passaram a dominar, eles substituíram o Estado com as mesmas ferramentas que aprenderam na Ilha Grande. Criaram uma rede descentralizada de comando, onde cada território tinha um chefe, o dono do morro, com autonomia relativa. Mas, ao mesmo tempo, todos compartilhavam o mesmo código interno, o mesmo vocabulário, a mesma lógica de punição, o mesmo silêncio. O CV não se expandiu pelo carisma de seus líderes, nem pela paixão de seus soldados. Ele se expandiu
porque ofereceu algo que o Estado brasileiro nunca ofereceu de forma consistente: ordem. Essa ordem era simples e inquestionável. Dentro da comunidade, ninguém podia cometer assaltos, furtos ou crimes predatórios contra moradores. Não porque o CV protegia o povo, essa é a versão romantizada, mas porque todo ato de desordem prejudicava o negócio. Um morador roubado não é um aliado, é um inimigo potencial. É alguém que pode colaborar com a polícia quando o medo e a submissão começam a falhar. Então o CV impôs paz, mas uma paz construída sobre o terror. E para que essa paz fosse eficaz, ela precisava ser visível. Nas primeiras décadas de sua expansão, a presença da facção era marcada pelo homem armado no beco, pela boca de fumo, pelos rádios comunicadores. Mas com o tempo, essa presença se tornou estrutura. Os soldados deixaram de ser apenas sentinelas, passaram a ser reguladores da circulação de pessoas. Um morador que recebesse visita precisava avisar. Um trabalhador que saísse cedo demais ou chegasse tarde demais chamava a atenção. Comerciantes eram observados. Carros desconhecidos eram abordados. Crianças aprendiam nomes, rostos e territórios antes mesmo de aprender a escrever. E pouco a pouco, o que poderia ser apenas medo transformou-se em hábito. Morar em território do CV significava saber onde pisar, onde falar baixo, quando abaixar a cabeça, quando fingir que não viu. A população aprendeu que a violência não era eventual. Ela era o fundamento. Pessoas desapareceram sem aviso. Casas foram esvaziadas em silenciosas madrugadas. Corpos surgiram queimados ou retalhados em terrenos baldios. A regra era clara: quem quebra o código não tem corpo. E, no entanto, muitos moradores passaram a considerar essa ordem melhor do que o caos, não porque era justa, mas porque era constante. A polícia surge e desaparece. O Estado promete e não cumpre. O CV está sempre ali, vigiando, punindo, controlando, mantendo o silêncio como condição de sobrevivência. Na ausência de Estado, o Comando Vermelho se tornou Estado. E, ao contrário do governo oficial, ele não precisa de leis escritas, eleições ou tribunais reconhecidos. Ele precisa apenas de 3 coisas: homens dispostos a matar, homens dispostos a obedecer e uma população que não tem para onde correr. E quando essa condição se estabelece, a favela deixa de ser território, torna-se domínio. Quando o Comando Vermelho consolidou seu controle sobre certos territórios, ficou claro que armas e vigilância eram apenas a superfície. Uma organização que pretende durar precisa de dinheiro. Não o dinheiro incerto do tráfico, que depende de rotas clandestinas, disputas territoriais e apreensões policiais, mas um fluxo estável, contínuo, inevitável. Foi assim que o CV evoluiu de um grupo de venda de drogas para uma estrutura de arrecadação permanente, um Estado paralelo que cobra imposto. Um Estado que não precisa de papel timbrado, escritório, contador ou lei escrita. Ele cobra através do medo, e o medo é mais eficiente do que qualquer contrato. O comerciante da esquina, o dono do bar pequeno, a manicure que trabalha em casa, o vendedor de água mineral, todos entendem que não se trata de escolha. Um homem chega e diz: a partir de hoje você contribui. Não há discussão sobre valor, forma de pagamento, frequência. Não há questionamento. Apenas o entendimento de que se a pessoa se recusar, a consequência não será um processo civil, será uma execução. Na primeira recusa vem o aviso silencioso. Uma moto para na porta, o piloto observa sem falar nada, como se estivesse apenas descansando. Depois, uma garrafa quebrada no chão. Depois, ninguém mais precisa falar. A linguagem é feita para não deixar dúvidas. O corpo entende antes da mente. Quando o comerciante insiste em dizer não, o castigo não é feito às escondidas. É público. Os homens entram, quebram prateleiras, viram geladeiras, destroem mercadoria, jogam tudo na rua diante dos vizinhos. O objetivo não é punir a vítima, é ensinar o bairro inteiro a não pensar em desobedecer.
E, se ainda assim houver resistência, a terceira etapa é final. Ele desaparece. Seu comércio é reaberto por outros, ou por membros da facção, ou simplesmente transformado em depósito. Nada se perde. Tudo retorna para a máquina. Com o tempo, o Comando Vermelho percebeu que a verdadeira fonte de riqueza não estava apenas na venda de drogas, mas no controle dos serviços básicos da comunidade. Gás de cozinha, sinal de internet, transporte local, estacionamentos improvisados, venda de água, até a circulação de vendedores ambulantes. Se uma empresa de internet tenta entrar numa área dominada pela facção, os cabos são cortados. Os técnicos são expulsos sob ameaça. Em alguns casos, vans das empresas são metralhadas para deixar claro que a disputa não é comercial, é territorial. Quem mora ali passa a pagar por um gatonete distribuído pela facção, muitas vezes mais caro e pior. Mas não existe alternativa, e onde não há escolha, não há reclamação. Reclamar é perigoso. Esse modelo de exploração econômica se aprofunda até nas ações consideradas menores. O roubo de celular, que antes era ato isolado de ladrões desesperados, virou uma indústria organizada. O assaltante não é mais um indivíduo agindo sozinho, mas uma peça em uma corrente. Ele recebe armas, rota de fuga, cobertura e, o mais importante, autorização explícita para atirar se a vítima reagir. A morte, nesse contexto, não é acidente, é protocolo. O telefone roubado passa por mãos especializadas que o desbloqueiam em minutos. Depois, outro grupo vasculha o conteúdo: fotos, conversas, dados bancários, endereços, rotinas familiares. O objetivo não é revender o aparelho, é transformar a vida da vítima em moeda. A extorsão que se segue é calculada com precisão. Não se ameaça de imediato. Primeiro, descreve-se a casa da pessoa, o trajeto da mãe até o trabalho, o horário em que o filho entra e sai da escola. Não é necessário levantar a voz. O medo já está instalado. O morador paga porque entende que, ali, a vida vale menos do que um saldo bancário. E denuncia não porque é covarde, mas porque sabe que a facção está mais presente do que a polícia. A polícia aparece, passa, some. A facção permanece. Tudo isso cria uma população que trabalha, vive e respira sob cobrança. Não há descanso, não há alívio, não há neutralidade. Quem vive no território paga por existir. E quanto mais o morador paga, mais ele entende que a comunidade em que vive já não pertence a ele, pertence ao dono do morro. E quando o dinheiro se mistura com o medo não precisa mais se mostrar. Ele se torna hábito. E quando o medo vira hábito, a população deixa de perceber que está presa. O Comando Vermelho não enriquece apenas com a droga. Ele enriquece com o desespero. Ele lucra com a resignação. Ele se mantém porque a população está cansada, endividada, desgastada e, acima de tudo, sem para onde fugir. Esse é o ponto crucial. Não há saída possível quando o opressor domina o território, a economia, a circulação, a comunicação e a própria percepção do possível. Quando o morador entende que não existe alternativa, o controle está completo. Quando o Comando Vermelho assume o controle de uma comunidade, o primeiro efeito visível é a presença dos homens armados. Mas essa é apenas a superfície. A verdadeira força da facção está na criação de uma ordem moral própria, onde os crimes são definidos, julgados e punidos sem qualquer participação do Estado. Não há advogados, não há defesa, não há discussão. O julgamento é uma formalidade simbólica. A sentença já está escrita antes que o acusado seja capturado. E a execução não é apenas morte, é mensagem. A noção de erro dentro do território controlado pelo CV é diferente da noção comum. Não se trata de certo e errado. Trata-se de segurança e ameaça. Qualquer comportamento que possa, ainda que de modo distante, trazer risco à estabilidade do domínio é punido. Ser X9, informante, é a acusação mais grave.
e sua simples suspeita basta para a eliminação. E não é necessário prova. A prova é o medo coletivo de questionar quem acusa. A captura é quase sempre silenciosa. 2 ou 3 homens chegam na casa da pessoa. Às vezes chamam pelo nome. Às vezes dizem apenas "vem". Em muitos casos, o morador entende e não resiste. O corpo deles já aprendeu desde criança que lutar não adianta. Alguns tentam correr, não chegam a 20 metros. Outros se escondem. Não existe esconderijo em um território vigiado o tempo todo. A favela observa tudo. Não existe anonimato. Não existe privacidade. O território é o panóptico perfeito. Todos veem e ninguém fala. A vítima é levada para dentro de uma casa vazia, um barraco abandonado, uma laje, um porão improvisado. A porta é fechada. O som que se escuta primeiro não é o grito. É o plástico sendo estendido no chão. É o balde de água sendo colocado próximo. É o som de uma corda sendo puxada para testar a resistência. O procedimento é conhecido por todos. Quem está sendo punido já viu, mesmo que nunca tenha assistido. O imaginário carrega a imagem antes que o corpo a experimente. A tortura começa não pelo impacto físico, mas pelo desmonte da identidade. Perguntas repetidas, frases frias, silêncio calculado. O objetivo não é obter informação. Muitas vezes, a facção já sabe tudo o que precisava saber. O objetivo é destruir a percepção de controle da vítima até que ela entenda que não existe negociação possível. A dor vem depois. E quando vem, não é rápida, é paciente, é metódica. Alguns são espancados com pedaços de madeira grossa, principalmente nas pernas e costelas. Não para matar, mas para quebrar a capacidade de ficar de pé. A dor nas costelas impede a respiração profunda, fazendo com que cada inspiração seja um lembrete da própria fragilidade. Outros são queimados com cigarro com ferro aquecido, com água fervente derramada lentamente nas mãos ou nos braços. Há também o método da asfixia parcial. Um saco plástico apertado no rosto, retirado no instante exato antes da perda de consciência, repetidas vezes. O corpo luta instintivamente, mesmo quando a mente já desistiu. Quando a sentença é a morte, o método varia de acordo com o recado que se pretende deixar. Em algumas situações, a execução é rápida. Um tiro na cabeça, silencioso, sem espetáculo. Isso acontece quando a facção prefere evitar rumores, especialmente em períodos de tensão com a polícia. Mas quando o objetivo é reafirmar poder, a morte é lenta. Os gritos são evitados, não por piedade, mas por eficiência. Não é preciso que o morador escute, é preciso que ele imagine. Em muitos casos, o corpo não é encontrado. O desaparecimento é a forma mais eficaz de controle psicológico. Um corpo morto pode gerar indignação, revolta, discurso, luto. Um corpo que some transforma o medo em algo permanente. Famílias passam meses esperando um retorno que nunca vem, procurando em hospitais, IMLs, delegacias, becos, terrenos baldios. Cada hora de espera é parte da punição. O território aprende a história antes que ela termine. A frase "fulano sumiu" se espalha sem ruído. Ninguém pergunta. Ninguém quer saber. Ninguém tem coragem de demonstrar que percebeu. Quando o corpo é exibido, é porque a facção decidiu que o terror precisa de forma. Um corpo deixado no meio de uma viela, com mãos amarradas e o rosto desfigurado, deixa uma marca profunda. A mensagem não é para a vítima, é para quem passa. E todos passam. O medo não precisa ser explicado. Ele se instala no ar, na postura das pessoas, no silêncio das conversas, no cuidado de falar apenas o necessário. As crianças crescem vendo isso como parte do cotidiano. Aprendem cedo onde não olhar, quando não perguntar, quando mudar de assunto. A violência deixa de ser evento e se torna estrutura. Faz parte da arquitetura da vida. A escola, a igreja, a praça, o mercado, todos os espaços carregam essa sombra. O CV não domina pela força bruta e isolada, mas pela disciplina implantada através da dor. A comunidade se torna um organismo moldado pelo trauma. E o mais devastador
é que muitos moradores, esgotados, machucados, desiludidos com a ausência do Estado, passam a enxergar essa ordem brutal como preferível ao caos. A violência se torna justificável. A facção se torna inevitável. A obediência se torna natural. Quando o medo se converte em rotina, a liberdade deixa de existir não porque alguém a retirou, mas porque ninguém mais consegue imaginá-la. Quando o Comando Vermelho percebeu que o controle territorial e econômico já estavam consolidados, a facção deu o passo que separa uma organização criminosa de um exército irregular. Começou a se preparar para a guerra. Não uma guerra improvisada, como a que marcava os confrontos de rua dos anos 90, mas um conflito planejado, estudado, baseado em estratégia, logística, inteligência e armamento de ponta. A facção, ao longo dos últimos anos, deixou de ser um grupo que reage ao Estado e passou a se comportar como uma força que disputa território formalmente, como se disputasse um país dentro de outro país. Esse processo não aconteceu da noite para o dia. Primeiro veio a percepção de que policiais não são apenas agentes de repressão, são inimigos militares. Depois, a constatação de que as facções rivais não são apenas concorrentes, são exércitos invasores. O território não é só moradia ou ponto de venda de droga, é fronteira. E uma fronteira, quando ameaçada, exige defesa permanente. A facção passou a importar armas com maior poder de fogo, comprando fuzis diretamente de traficantes internacionais, muitas vezes via Paraguai, Bolívia e Venezuela. Entraram em cena armas automáticas com capacidade de perfurar carros blindados, granadas defensivas, munições traçantes, miras ópticas e aparelhos de visão noturna. Esses equipamentos não são usados para intimidação, são usados para combate real. A favela deixou de ser vista apenas como um labirinto de vielas. Tornou-se um território defensivo de combate urbano, onde barricadas são construídas estrategicamente, ruas são bloqueadas, rotas de fuga são planejadas e casas são escolhidas para funcionar como pontos de tiro elevado. Mas o salto mais significativo não foi o armamento, foi a tecnologia. Drones começaram a ser utilizados para vigiar a movimentação da polícia. Depois, passaram a carregar pequenos explosivos improvisados. O método é simples e eficaz. O drone sobrevoa uma via estreita, identifica um alvo e solta a granada. Não há tempo de reação. A polícia, acostumada a enfrentar inimigos no chão, passou a enfrentar ameaças no ar. Isso mudou completamente a dinâmica operacional. Agora, o combate é tridimensional. E não parou aí. A facção passou a fabricar seus próprios explosivos. Bombas caseiras foram adaptadas para funcionar como minas terrestres nas ruas da comunidade. Um balde de concreto, um cone de trânsito, um saco de lixo, todos podem estar armados com um dispositivo que detona ao menor toque. Um policial, um morador, uma criança, o explosivo não escolhe alvo. A rua se torna um campo minado invisível. A vida cotidiana vira um risco permanente. A favela se converte em armadilha. O passo mais assustador, porém, foi a busca ativa por conhecimento militar profissional. Investigações revelaram que membros do Comando Vermelho viajaram para zonas de guerra como a Ucrânia, não como voluntários humanitários ou mercenários buscando dinheiro. Foram enviados para aprender a enfrentar tropas armadas, aprender a sobreviver ao cerco, aprender a usar drones kamikaze, aprender a montar explosivos improvisados eficientes o suficiente para derrubar veículos. Aprender a lutar em ambiente urbano com cobertura, recuo, avanço tático e tiro coordenado. Essa informação não ficou lá. Foi trazida de volta, adaptada e ensinada aos mais jovens, que crescem não apenas como soldados improvisados, mas como combatentes treinados. A favela se torna quartel. O beco se torna trincheira. O morro se torna torre de observação. Cada casa pode ser abrigo, estoque, esconderijo, depósito de arma, posto de visão ou cela de tortura. Não há separação entre vida civil e militar.
O território inteiro é arma. E é aí que entra o horror completo. O morador se torna escudo. A polícia sabe que, para entrar numa comunidade dominada pelo CV, vai enfrentar atiradores em lajes altas, minas improvisadas, drones e barricadas. Mas também sabe que cada viela tem crianças. Cada salão de cabeleireiro tem idosos sentados conversando. Cada rua tem trabalhadores indo e voltando, cansados, silenciosos, tentando sobreviver. O Estado não recua porque recuar significa entregar o território de vez. A facção não recua porque recuar significa perder poder, perder respeito e perder dinheiro. Então, os dois avançam, e quem está no meio morre. Essa lógica tem nome: necropolítica. O poder de decidir quem vive e quem morre. O Estado mata em nome da lei. A facção mata em nome da ordem paralela. Ambos justificam a violência como necessária. Ambos afirmam que estão defendendo algo maior do que a vida de um morador anônimo. E no fim, o corpo no chão pertence sempre ao mesmo lado, o pobre. A comunidade se acostuma a viver entre dois exércitos, um que usa farda, outro que usa bermuda e chinelo, um que diz representar a lei, outro que diz representar a favela. Nenhum representa o morador. Ele é objeto, não sujeito. Ele é território, não cidadão. Sua vida é cálculo, não valor. Ele respira sob ordens que não escolheu. Caminha em ruas onde pode morrer por engano. Dorme sabendo que qualquer barulho pode ser invasão. Vive sem futuro. O Comando Vermelho não se contentou em desafiar o Estado. Ele se tornou Estado. E não um Estado falho, mas um Estado eficaz. Eficaz em controlar, eficaz em punir, eficaz em arrecadar, eficaz em matar. O horror não é o descontrole, é a ordem construída com sangue, a ordem que não admite fuga, a ordem onde sobreviver é obedecer. No fim, o que vemos não é uma guerra entre bem e mal, nem uma disputa simples entre polícia e bandido. O que existe é um Estado oficial que abandonou territórios inteiros e um Estado paralelo que ocupou o vazio. Onde deveria haver escola, chegou o fuzil. Onde deveria haver mediação, chegou a tortura. Onde deveria existir direito, instalou-se o medo cotidiano. O Comando Vermelho não controla pela força apenas. Controla pela rotina, pela proximidade, pela certeza de que está sempre presente. A facção é o barulho do rádio na madrugada, o olhar que observa na janela, o portão que não abre depois de certa hora. Ela é o Estado que se pode ver, tocar, temer. Um Estado onde a morte é ferramenta administrativa e o morador é recurso, não pessoa. E enquanto o governo continuar distante, estatístico, burocrático, a facção continuará viva, porque ela oferece o que o Estado prometeu e não cumpriu: presença. Mas uma presença que cobra caro, uma presença que não protege, aprisiona. A paz que existe ali não é paz, é silêncio. E silêncio, quando imposto pela violência, não é descanso, é rendição.